Hoje a passagem que estaremos estudando está em Efésios 2, versos 11 ao verso 22, que é a segunda parte deste capítulo. Tá? Nós dividimos o capítulo em duas partes, nós veremos aqui o motivo, mas vamos ler a passagem que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. E vindo, evangelizou a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como vimos, verso 1 ao verso 10 é um parágrafo só, né? Aqui também nós temos essa mesma estrutura. Paulo, ele começa a sua argumentação e parece não ter fim, parece uma longa frase. Mas nós vamos observar cada parte deste texto e aí sim nós teremos uma maior clareza daquilo que Paulo está ensinando aqui nesta passagem, tá bom? Nós vimos no nosso último estudo que Cristo, ele é o cerne de toda a revelação das Escrituras. Ele está no centro. Paulo diz isso no capítulo 1, no verso 10, que o propósito de Deus foi de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Cristo está no centro de todas as coisas. E é exatamente nesse sentido que Paulo fala no capítulo 1 sobre as bênçãos que nós recebemos. Nós recebemos as bênçãos por meio de Cristo. Cristo é a causa de todas as bênçãos citadas no capítulo 1, dispensadas por Deus sobre nós. E por que Deus dispensa sobre nós todas essas bênçãos através de Cristo? Porque Ele muda a nossa posição. Porque Ele muda a nossa condição. E é isso que Paulo se ocupa em ensinar no capítulo 2 e também no capítulo 3. Nós tínhamos uma posição, mas Deus mudou essa posição. Deus mudou essa condição em Cristo Jesus. Então, uma vez que a nossa condição foi mudada, ela foi alterada, então as bênçãos decorrentes desta obra da salvação, elas são dispensadas sobre nós. Então, no capítulo 2, nós vimos a nova posição no âmbito individual, indivíduos, como eles são mudados pela graça de Deus. Agora, na segunda parte, Paulo mostra como coletivamente Deus, ele muda a condição do seu povo. Tá? Versos 11 ao verso 22. Os que receberam a salvação de Deus, eles não são deixados sozinhos, mas unidos a outros crentes. Então, uma vez convertidos, do corpo de Cristo, corpo que tem muitos membros, e eles estão internamente relacionados, de maneira que quando um membro sofre, diz o apóstolo Paulo, todo o corpo sofre junto. Então, aquele que é transformado pela graça de Deus, ele não é deixado só. Vamos lembrar que na passagem que lemos aqui do capítulo 2, versos 11 ao verso 22, por duas vezes Paulo fala
que os gentios eles estavam sem Deus, depois ele fala, sem Cristo no mundo. Eles estavam isolados, eles estavam sozinhos, abandonados. Mas quando nós somos alcançados por essa graça, Deus nos dá o privilégio de desfrutar da comunhão uns com os outros. Então, uma vez convertido, de fato, o crente ele não fica sozinho, a menos que ele queira viver sozinho. Mas nós nos identificamos como uma família de Deus, como um corpo de Cristo, como a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, uma vez convertido, somos unidos a outros crentes. E aqui Paulo desenvolveu o conceito da unidade do corpo de Cristo como um resultado da salvação. Pessoas crentes verdadeiramente, pessoas que estão em paz com Deus, são pessoas inquietas, elas não conseguem ficar longe da comunhão da igreja. Elas têm anseio pela comunhão da igreja, elas têm prazer na comunhão da igreja. Por quê? Porque ali Deus se faz presente de maneira especial no meio do seu povo. É ali que Deus ordena a sua bênção. E ora, se é ali que está acontecendo o movimento, é ali que eu quero estar. Se é ali que está acontecendo tantas bênçãos e que Deus está falando de forma tão poderosa, é ali que eu quero estar. Então, a nossa relação com Deus, ela afeta a maneira como nós lidamos horizontalmente com os nossos irmãos. E somos, assim, pela obra de Deus, integrados à igreja. A ênfase está na reconciliação aqui nessa passagem. O resgate da humanidade alienada pelo pecado para um estado de paz e harmonia. E Jesus é apresentado como aquele que é o reconciliador, aquele que restaura o relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com a igreja. Ele é apresentado exatamente assim como nós veremos. Nós estávamos desgarrados, alheios da comunhão com o Senhor, mas Deus em Cristo Jesus nos reconciliou consigo mesmo. E ao fazer isso, Ele também nos integra a um povo, Ele nos reconcilia com o seu povo. Quando estávamos afastados da comunhão com Deus, desprezávamos a comunhão cristã. Mas agora, por causa da nossa salvação, por causa da graça de Deus sobre nós, nós agora temos prazer de estar com o povo de Deus, de comungar uns com os outros, de olhar uns para os outros não como estranhos, não como inimigos, não como ameaças, mas olhar uns para os outros como verdadeiros aliados da fé, como verdadeiros irmãos na fé, como uma verdadeira família. Apesar de todas as diferenças que há entre nós, nós passamos a nos enxergar como membros da mesma igreja, do mesmo povo. Então, aqui nessa passagem, Paulo, no verso 11 e verso 12, vai descrever o passado. Mais uma vez, ele está recordando os gentios convertidos do passado deles, para depois, mais uma vez, ressaltar, enfatizar a obra de Deus em Cristo Jesus. Como estavam, o que Deus fez, verso 13, depois ele vai explanar, ele vai explicar, ele vai esclarecer como Deus em Cristo Jesus reconciliou os gentios consigo mesmo e fez com que estes fossem integrados de uma forma maravilhosa ao corpo da igreja. E termina mostrando os resultados dessa obra. Tá? A estrutura dessa segunda parte do capítulo 2 é a mesma estrutura do capítulo 1. Paulo começa a mostrar o passado deles, o que Deus fez, explica como Deus fez essa obra da salvação e termina mostrando os resultados. Quais são as expectativas? Nós fomos chamados, diz o verso 10, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esta é a expectativa, este é o resultado. Então, a segunda parte do capítulo 2 segue a mesma estrutura de pensamento. Vamos ver cada um desses pontos aqui. Primeiro, o passado dos gentios. Verso 11 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Este é o passado dos gentios. Por que não dizer também o nosso passado? Por que não dizer também a nossa velha vida, como nós estávamos desgarrados da comunhão com o Senhor.
vivendo segundo os impulsos da nossa própria natureza pecaminosa. Então, tendo exposto aqui a doutrina da salvação, nos versos 1 a 10, relacionada com esta doutrina, porque Paulo começa com a conjunção portanto, então ele relaciona a doutrina da salvação que ele expôs na primeira parte, ele agora demonstra como essa doutrina impacta e deve impactar a vida dos salvos. Aquilo que nós falamos no nosso último estudo. Nós fomos alcançados pela graça da salvação e nós não podemos simplesmente entender isso, nós precisamos viver isto. Nós precisamos tornar o conceito, a informação, processar a informação em relações. Ele começou com uma conjunção de coordenação, portanto, a qual transmite uma dedução ao assunto anterior, alertando os crentes pela segunda vez, porque lá no verso 2 do capítulo 2, ele diz, nos quais andastes outrora. E agora, no verso 11, ele fala novamente, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, se pela segunda vez, Paulo está dizendo, meus irmãos, lembrem de onde vocês saíram, considerem a maneira como vocês estavam vivendo longe da presença do Senhor, longe da comunhão com o Senhor. Em outras palavras, vocês não podem andar como vocês andavam outrora, porque Deus em Cristo salvou vocês, vocês creram na mensagem do Evangelho, vocês creram em Cristo Jesus, então vocês não podem, lembrem de onde vocês saíram, recordem de onde Deus os tirou. Não vale a pena seguir andando como se nada tivesse acontecido. Então, Paulo lembra os gentios aqui, convertidos, os crentes de Éfeso, desta antiga e infeliz condição de desarmonia e alienação da comunhão com Deus. Eles eram gentios de nascimento, daí chamados de incircuncisos pelos judeus. Os judeus, sendo circuncidados fisicamente na carne, depreciavam todos os não-judeus, chamados pelos judeus, de incircuncisos. E havia, assim, uma grande barreira social e espiritual entre eles. Vamos recordar aqui da cosmovisão do judeu, né? Para o judeu havia dois povos no mundo. Havia o povo judeu e o não-judeu chamado de gentio. Então, quando nós falamos de gentio e judeu, nós estamos falando da humanidade de forma geral. Tá? Então, o judeu se considerava aquele que tinha pacto com Deus, aquele que estava desfrutando das promessas da aliança, aqueles a quem Deus dispensava o seu amor e as suas bênçãos, e ao receber esses benefícios do pacto, o judeu desprezava os outros povos e os considerava inimigos. A circuncisão, que é uma ordenança de Deus em Gênesis capítulo 17, versos 9 ao verso 14, significava mais que um procedimento cirúrgico do prepúcio. Significava que o homem estava em aliança com Deus e Deus com ele. Era mais do que simplesmente fazer uma cirurgia, algo que Paulo vai criticar no livro de Romanos. Os judeus, eles se circuncidavam e eles se sentiam assegurados pelo procedimento cirúrgico. E Paulo está dizendo, olha, a circuncisão na carne sem fé em Cristo não é nada. O verdadeiro israelita é aquele que é circuncidado no coração. Paulo faz uma dura crítica à circuncisão que os judeus se baseavam para desprezar a fé, a justiça e a misericórdia, como elementos mais importantes no pacto com Deus. Então, a circuncisão, ela era mais do que um procedimento cirúrgico. Significava que o homem tinha entrado em aliança com Deus e Deus tinha entrado em aliança com ele. Era um símbolo, era um sinal. E o sinal, ele tem um propósito, apontar para aquilo que é maior do que ele. Mas os judeus estavam limitados ao sinal, eles estavam limitados à circuncisão e estava esquecendo daquilo que a circuncisão estava apontando, que é uma relação de obediência e de fé com Deus, com quem eles deveriam estar mantendo aliança. Então, a circuncisão, ela era mais do que simplesmente um procedimento cirúrgico e significava também que, ao ser circuncidado, o homem estaria sendo integrado a um povo santo e desfrutaria dos privilégios exclusivos que Deus reservou a este povo. De forma geral, Deus sempre abençoou todas as nações da terra, de uma forma geral,
mas de uma forma especial, Deus sempre abençoou aqueles que entraram em aliança com Ele, que estão pactuados com Ele. Então, o povo de Deus, aqueles que entram em aliança com o Senhor, são integrados a este povo. E sobre este povo, Deus, então, reservou exclusivamente promessas e bênçãos na história das Escrituras. Portanto, a falta do sinal externo da circuncisão indicava, naqueles dias, que os gentios, segundo o que está escrito, estavam sem Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Eles não tinham a esperança messiânica. Porque eles não eram parte do povo da promessa. Eles não creram e não tinham as Escrituras como sendo a base do relacionamento com Deus. Obviamente, por não terem sido circuncidados e integrados ao povo de Deus, este povo, esses gentios, estavam sem a esperança messiânica. Só isso aqui já é terrivelmente desesperador para qualquer ser humano. Você viver no mundo sem a esperança da volta de Cristo, por exemplo. Jesus, como Messias, ele já veio como Messias. Ele já inaugurou o reino de Deus na terra. E esse reino, não é comida nem bebida. Se alguém disser, o reino está ali ou aqui, não é para nós crermos. Porque o reino de Cristo, ele é estabelecido, o reino de Deus é estabelecido por Cristo em caráter espiritual. Ele reina entre nós, assim como João contemplou lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Cristo está no meio do seu povo reinando. Este é o reinado milenar de Cristo. Ele está reinando e sustentando a sua igreja neste período que antecede a consumação dos séculos. Nós temos uma esperança e sabemos que quando a morte vem, quando o sofrimento vem, estas adversidades, essas tragédias, estas tristezas excessivas e persistentes, elas não são capazes de anular e de nos separar do amor de Deus que está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que todos esses lamentos e esses sofrimentos e essas dores são temporárias, são provisórias, porque nós temos uma esperança. Mas o gentio, ele não tinha Cristo. Ele não tinha esta esperança messiânica. É isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês não conheciam a Cristo e, portanto, vocês não tinham esperança messiânica na pessoa dele. Né? Outra coisa, separados da comunidade de Israel. Os gentios, porque não tinham sido circuncidados, eles não pertenciam ao Estado teocrático de Israel e não desfrutavam dos benefícios que o povo de Israel tinha. O povo de Israel era um povo especial na face da terra. Todos os outros povos eram pagãos, idólatras, imorais. Mas o povo de Israel, que era orientado pelos mandamentos, pelas leis, por regulamentações quanto à dieta, quanto ao culto, quanto à vida civil, à vida religiosa, à vida familiar, era um povo especial. Era um povo que se destacava na sua justiça, que se destacava na sua maneira de viver a vida familiar. Era um povo organizado. Era um povo que contemplava Deus como sendo único e verdadeiro. E Deus abençoava e sempre abençoou o povo de Israel de uma maneira especial em face das outras nações. Por quê? Porque este povo estava em aliança com Deus e Deus estava em aliança com este povo. Mas o gentio, que não tinha sido circuncidado, ele não estava integrado ao Estado teocrático de Israel e, portanto, não desfrutava dos direitos e dos privilégios que o povo judeu tinha. Então, isso era um problema que o judeu via na relação com o gentio. E Paulo está aqui apenas destacando aquilo que era fato. Os gentios estavam alheios da comunidade de Israel. Também diz o texto que eram estranhos às alianças da promessa. Eles estavam legalmente excluídos das promessas divinas, porque as promessas divinas, existem promessas que são exclusivas de Deus para o povo com quem Ele está em aliança. Então, aquele que não está integrado no povo de Deus não pode contemplar essas promessas como sendo promessas de Deus para a vida deles também. E Paulo está dizendo, olha, vocês estavam alheios dessas promessas maravilhosas que Deus fez ao povo de Israel. Eles estavam nessa condição, estranhos. Também não tinham esperança. Como não judeus, não tinham esperança
de glória e bênção futuras, como Israel tinha. Israel sempre foi guiado na história, desde o cativeiro babilônico, guiado por essa esperança de restauração. Lembra dos discípulos? Em Atos capítulo 1, eles perguntam para Jesus, porque havia na expectativa deles, na história deles, na formação deles, na educação deles, essa expectativa de que o povo de Israel seria restaurado. E que todas as coisas, a glória de Israel da época de Davi, seria visto novamente. Então a referência de Jesus como filho de Davi era uma referência extremamente positiva, porque o governo de Davi foi um período de glória, de prosperidade, de intimidação dos inimigos, de segurança do povo de Israel. O povo plantava e colhia aquilo que ele plantava. O povo desfrutava de paz e de prosperidade naqueles dias. Mas depois da queda, da divisão dos reinos e do povo que se meteu em pecados e foi levado para o cativeiro, Israel nunca mais foi da mesma forma. E aquilo que sempre sustentou o povo de Israel foi essa esperança messiânica de que a nação de Israel seria restaurada. Então Paulo está aqui dizendo, olha, vocês não têm essa esperança que o israelita tem, que o judeu tem. Vocês estão vivendo sem esperança, ou seja, sem rumo, sem direção, sem propósito. E mais, sem Deus no mundo, sem Deus no mundo. Sem Cristo, no início, e agora Paulo volta a dizer, olha, vocês estavam sem Deus no mundo, estavam em uma situação desesperadora. Apesar dos inúmeros deuses que cultuavam, nenhum era vivo e verdadeiro. E, portanto, estavam sozinhos no mundo sem amparo. Vocês estão correndo atrás de deuses que não podem ouvi-los, que não podem falar com vocês, que não andam, que têm mãos, mas não apalpam. Vocês estão correndo atrás de peças que foram feitas por artesãos, por artífices, que não podem escutar o grito de socorro de vocês. Vocês estão numa situação desesperadora, sem nada. E, no fundo, o homem sabe. Tanto que quando você o confronta em relação à eternidade, ele não tem segurança da sua salvação, ele carrega a culpa, ele mostra de alguma maneira esse desespero existencial, porque lá no fundo ele sabe que ele está sem Deus no sentido de alheio da comunhão com o Senhor, sem paz com o próprio Deus. Veja como Paulo descreve o passado aqui dos gentios. Sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o passado dos gentios. E era o nosso passado também. Mas, veja como as coisas mudam. Porque agora, no verso 13, Paulo vai mostrar como essa realidade ela foi transformada. Das trevas para a luz. E ele começa com esta conjunção. Mas, que na língua grega é o que aparece aqui. Tá? É a segunda vez que Paulo usou essa conjunção em toda a epístola. Então você pega do capítulo 1, verso 1, e chega até aqui a nossa passagem. É a segunda vez que ele menciona. E, curiosamente, essas duas conjunções elas aparecem apenas no capítulo 2. Então, a primeira menção está no verso 4, do capítulo 2, quando ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. E a segunda menção está aqui, mas agora em Cristo Jesus. É a segunda vez. Em ambos os casos, essa conjunção serviu para indicar uma mudança promovida por Deus de um estado para radicalmente outro estado. Você pode observar no verso 4 como Paulo descreve o passado, mas como essa realidade, esse estado muda radicalmente com a intervenção divina. Verso 4. E agora, da mesma forma, no verso 13, Paulo mostra como esse estado triste e infeliz do passado dos gentios é radicalmente transformado com a intervenção de Cristo Jesus. Verso 13. Tá? Mas aqui destaca dois contrastes. Primeiro, temporal. Veja que Paulo fala de outrora, para depois falar o agora. Então, verso 11, ele fala, lembrai-vos de que outrora. Mas no verso 13, Paulo fala agora. Há uma mudança temporal e radical. E também um contraste posicional.
No verso 12 fala que eles estavam sem Cristo e sem Deus no mundo. Mas agora, no verso 13, Paulo menciona que, mas agora em Cristo Jesus. Eles estavam sem Cristo, mas agora eles estão sendo beneficiados em Cristo. Eles estavam sem Cristo, mas Cristo veio e os abençoou de uma forma propositiva. É isso que está declarado no final do verso 13, pelo sangue de Cristo. Então, há uma intervenção divina no estado humano. O homem não é abandonado nos seus delitos e pecados. Graciosamente, Ele, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, verso 5, juntamente com Cristo, e é pela graça que somos salvos. Deus, Ele muda a realidade do homem, e Ele faz isso quando o homem não tinha sequer alguma coisa para justificar-se diante do Senhor, para mover Deus a lhe dar a bênção da salvação. Deus livremente e soberanamente oferece a graça da salvação, e Ele faz isso através de Cristo Jesus. Os gentios que antes estavam separados, tanto de Deus quanto do seu povo, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, eles não estavam apenas sem Cristo e sem Deus, eles estavam também afastados da comunidade de Israel. Então, a obra da salvação, como eu já disse aqui no início, é uma obra completa que nos reconcilia com Deus e nos reconcilia com a igreja. Nos reconcilia com o povo de Deus, nos integra no povo de Deus. E Ele fez isso pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O pecado separa as pessoas de Deus, mas também o pecado separa umas das outras. São desavenças, é a ira, é a inveja, é o ciúme, é a traição da confiança, é a traição do pacto matrimonial através do adultério. Existem tantas maneiras pelas quais o homem se separa do homem, o homem se afasta do homem, o homem perde a comunhão, é pai com filho, é filho com pai, é esposo com mulher, mulher com o seu marido. É entre nós, crentes na igreja, é na sociedade, no âmbito profissional. O pecado está presente nas relações humanas, e o pecado é devastador para roubar a paz que deveríamos desfrutar entre nós. Mas nós não desfrutamos da paz por causa do pecado. O pecado é altamente corrosivo, enganador, destruidor. E o pecado abala as estruturas, não importa qual seja a honra e a dignidade que o homem consegue alcançar na sociedade humana. O pecado, ele é poderoso para afastar da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, e também quebrar os vínculos uns com os outros. Então, o pecado, ele separa as pessoas de Deus de umas das outras, e somente a expiação de Cristo pode remover essa barreira do pecado. Então, Paulo lembra que os crentes gentios, eles não estavam mais em seu estado de separação, para se manterem afastados da comunhão com a igreja. Paulo está lembrando exatamente isso. Vocês estavam separados quando vocês estavam afastados por causa do pecado, mas pelo sangue de Jesus vocês foram reaproximados. Então, não fiquem afastados da igreja. Paulo não está falando com a comunidade de Israel. Paulo está falando com gentios convertidos, que foram integrados na igreja, que ele vai descrever mais adiante. Então ele está dizendo, olha, vocês que antes estavam numa situação de afastamento da comunhão com Deus, e da comunhão com o povo de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz em caráter expiatório para justificá-los dos pecados, vocês agora não têm razão mais para se manterem afastados da igreja, da comunhão com o Senhor. E aqui, irmãos, nós temos um apelo extremamente contemporâneo, em dias em que pessoas estão cada vez mais desinteressadas dos cultos públicos. Antes se prestava culto a Deus praticamente todos os dias, e havia um interesse fervoroso nos nossos corações de estarmos nas nossas igrejas. Acampamentos, reuniões de oração, mas o que nós vemos hoje? As pessoas hoje estão reduzindo a sua participação aos cultos a uma oportunidade no meio da semana.
Então ela fica 99% da sua semana envolvida com muitas atividades deste mundo, e ela reserva um momento, 1 hora e meia, 2 horas, no meio da semana, para participar de um culto. E a cada vez mais o tempo da mensagem vem diminuindo. Cada vez mais as pessoas mostram disposição para ouvir a palavra de Deus. Querem reduzir o tempo da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, porque o tempo está passando e os homens estão se tornando cada vez mais frios no seu amor e na sua religiosidade. Todos esses dias estão sendo preparados por uma grande apostasia no mundo, e por falta de atenção, e por falta de consideração de onde estávamos e daquilo que Deus em Cristo Jesus fez por nós, nós, sem percebermos, podemos fazer aquilo que os crentes da igreja de Éfeso estavam fazendo, seguindo exatamente o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Acabamos entrando na onda, sutilmente, progressivamente, sem grandes impactos, sem grandes choques e conflitos com a nossa maneira de crer e de também viver a vida cristã. E Paulo está aqui apelando para que os crentes de Éfeso não fiquem afastados da comunhão com a igreja, porque Deus, em Cristo Jesus, aproximou gentios e judeus, e eles foram unidos pelo sangue remidor de Cristo Jesus, final do verso 13. Então, eles tinham sido reconciliados com Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo e participavam das bênçãos da aliança. Eles não têm mais motivos para se manter afastados. Tá? Então, Paulo agora vai pegar o verso 13 e vai destrinchar o verso, ele vai amplificar o verso 13, a partir dos versos 14 até o verso 18, mostrando como essa aproximação de judeus e gentios, ela foi promovida pela obra de Jesus Cristo. Veja como ele trabalha aqui, tendo afirmado a união de judeus e gentios e judeus como um resultado da salvação em Cristo Jesus. Paulo esclareceu os fatos que envolveram a constituição e a unidade da igreja. Então, primeiro, Paulo ele faz uma afirmação da paz. Os judeus e gentios estavam separados. Então, ele faz uma forte afirmação que se encontra aí no início do verso 14, porque ele é a nossa paz. Ele faz uma afirmação sobre a paz. Depois, o anúncio da paz, verso 17, porque o verso 17 começa dizendo a respeito de Cristo que ele veio e evangelizou paz, ele proclamou paz, ele declarou paz. São duas afirmações que controlam aqui essa explicação de como judeus e gentios foram unidos sob o governo de Cristo para viverem em comunhão uns com os outros, como uma só igreja. Então, Cristo é o detentor de poder e de governo na igreja. Judeus e gentios foram aproximados para viverem unidos debaixo desse mesmo governo. De maneira que os gentios de Éfeso, convertidos em Cristo Jesus, eles não deveriam ser mantidos afastados da comunhão com a igreja. Eles deveriam agora desfrutar dessa comunhão junto com o judeu, por causa da mesma pessoa, a pessoa de Jesus, pela fé na pessoa de Jesus. O objetivo aqui foi de lembrar os crentes da sua antiga e atual condição pelo evangelho que lhes foi pregado. Então, sobre a questão da afirmação da paz, que Paulo menciona aqui nos versos 14 ao verso 16. O próprio Cristo é a paz entre os crentes judeus e gentios, tendo feito dos dois grupos um e destruído a parede de inimizade. Meus irmãos, eu fui criado em um contexto familiar totalmente diferente do contexto de todos vocês. Eu fui exposto a facilidades que certamente vocês não tiveram a mesma oportunidade, nos mesmos contornos. Eu fui exposto a dificuldades intensas e persistentes e variadas ao longo da minha vida, totalmente diferente da experiência que vocês já tiveram. Eu já fui exposto a experiências totalmente diferentes de cada um de vocês, e tudo que eu vivi até aqui na minha vida, de alguma forma, me moldou e me fez ser o que eu sou hoje. E a maneira
que eu enxergo a vida hoje. Eu sou completamente diferente de cada um de vocês. Então, se nós formos discutir questões periféricas aqui da fé, sobre quantos brincos você deve ter na orelha, como deve ser o seu corte de cabelo, qual deve ser a sua maneira de vestir, se pode isso, se não pode aquilo, e sabe essas discussões infantis que muitas vezes nós temos como igreja e que acabam nos separando? Nós nem sempre nos separamos e nos dividimos por aquilo que é essencial da fé. Nós geralmente nos dividimos por causa daquilo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 8 e Romanos capítulo 14, que Paulo chama isso de infantilidade. Essas discussões bizarras sobre se pode comer isso, não pode comer aquilo, sabe essas coisas que geralmente tem entre nós? Nós nunca vamos ter paz em relação a essas questões, porque eu tenho uma maneira diferente de enxergar da sua. Em relação a essas questões. Então, a maneira de... Você pode não ser ruim. Eu posso, por exemplo, eu fiz uma opção na minha vida de não tomar cerveja. De repente, você tem um pensamento diferente. Mas o fato de você ter uma experiência diferente da minha em relação à bebida alcoólica não significa que você não é crente, e eu sou crente porque eu não bebo. Esse tipo de discussão, ela não deveria ocupar as nossas relações, porque elas não nos definem como igreja. Então, nós temos diferenças substanciais entre nós, periféricas entre nós. Mas o que deve nos manter unidos e em harmonia, respeitosamente, na nossa convivência uns com os outros, é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Mas quando nós temos uma péssima doutrina, uma doutrina muito superficial em relação às questões da salvação, nós tornamos a cruz de Cristo insuficiente. Nós queremos agregar à cruz de Cristo, à obra expiatória de Cristo, ao sangue derramado de Cristo na cruz, outros elementos que para mim são indispensáveis para definir a salvação. E Paulo está aqui chamando a nossa atenção para o fato de que foi pelo sangue de Jesus que fomos aproximados. Judeus e gentios tinham costumes diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes. E Paulo está dizendo, no meio de todas essas diferenças, o que une e deve manter vocês unidos é o sangue de Cristo Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus, como único mediador. Então vocês foram aproximados, e aproximados por Cristo Jesus, Ele destruiu a inimizade entre vocês. Então parem com estas infantis discussões e preconceitos inúteis à fé, e se apeguem àquilo que é o essencial e é a causa da salvação de vocês. É que Cristo Jesus veio e destruiu entre vocês a inimizade. E essa inimizade, meus irmãos, é uma inimizade de caráter espiritual. Ele derrubou a parede da separação, que nós veremos aqui. É possível que Paulo tenha se referido à separação que havia entre judeus e gentios no Templo de Jerusalém. Quando você pega aquele famoso livro do Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu bastante conhecido, no seu livro ele fala que no templo que foi construído pelo rei Herodes, o último templo, mais glorioso templo, esse templo ele possuía um muro chamado Soreg, ou Sorek. Você pega depois o mapa da sua Bíblia aí, do templo, ou visita a internet, você vai ver que existe um perímetro, que é o perímetro do templo. Dentro desse perímetro tinha o chamado santuário, que é aquele edifício com 2 recintos, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, na frente desse santuário, havia a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos de sangue, e havia também o altar. Tá? Mas em volta do santuário tinha o ambiente, o pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes, e tinha um muro que foi construído, um limite que foi construído, chamado de Soreg, que delimitava o espaço que era visitado, que poderia ser acessado pelos judeus, daqueles que não eram judeus. Então havia uma parede dentro do perímetro do templo que separava os gentios dos judeus. E essa parede impedia que os gentios acessassem essa parte interna que era autorizada apenas para os judeus. Isso obrigava os gentios a ficarem do lado de fora no chamado
pátio dos gentios, lugar onde os cristãos, em Atos capítulo 2, você pode observar, eles se reúnem no início da história da igreja primitiva, eles se reúnem no chamado pátio dos gentios. Por quê? Porque era ali que ficavam os estrangeiros, é ali que ficavam os gentios, as pessoas mais problemáticas, vamos chamar assim, da época. Então eles frequentavam, eles visitavam ali, inclusive muitos turistas que iam em Jerusalém para conhecer o templo, mas eles só podiam acessar até o pátio dos gentios. E era ali que os cristãos faziam cultos. Eles só poderiam acessar até ali. Os gentios não podiam ultrapassar este limite, sob pena de morte. Havia inclusive uma inscrição que dizia, e eu trago aqui uma inscrição, um achado arqueológico, que foi encontrado em agora não me recordo, não vou recordar agora a data, mas é um achado que se encontra no museu, a inscrição Soreg. E aqui na inscrição, isso aqui é datado de 25 a.C. até 70 a.C., quando o templo foi derrubado. Então, no templo havia, na parede do templo, na entrada do templo, havia inscrições. Uma dessas inscrições é essa aqui, a tradução literal: que nenhum estrangeiro entre no parapeito e na divisória que cerca os arredores do templo. Qualquer um pego violando será responsabilizado por sua morte subsequente. Então, o gentio não podia ultrapassar esse limite. Se ele ultrapassasse, ele seria penalizado de morte. E essa violação, ela era considerada tão grave que, para penalizarem o apóstolo Paulo de morte, o acusaram falsamente de ter introduzido um cristão de Éfeso. Paulo, no final da terceira viagem missionária, ele vai para a cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém, ele está na companhia de um Éfeso, cristão, chamado Trófimo. Isso está registrado em Atos 21, versos 27 a 29. Então, os judeus da Ásia desceram para Jerusalém e, encontrando o apóstolo Paulo em Jerusalém, saíram divulgando mentiras, dizendo que o apóstolo Paulo estava profanando lugares sagrados entre os gentios. E aí acusa o apóstolo Paulo de ter introduzido esse gentio dentro do templo porque ele estava na sua companhia. Vocês, irmãos, conhecem a história. Eles agarraram o apóstolo Paulo, o torturaram, bateram nele a quase matá-lo publicamente, quando os soldados chegaram e pararam com aquele show de horrores, né? E então Paulo apelou para que fosse julgado em Roma. A história é bastante longa, isso está registrado a partir do capítulo 21. Então, Paulo chama essa parede de inimizade, cuja palavra grega tem sentido de hostilidade causada por ódio. Esse é o sentido da palavra grega. Então, não é simplesmente um muro, irmãos. O muro é apenas uma manifestação externa de um sentimento que havia dentro da nação de Israel. Um ódio terrível pelo gentio. Então, para demonstrar esse ódio, esse preconceito, eles, então, criaram essa parede para mantê-los bem afastados daquilo que era a prática dos judeus lá no templo. A relação entre judeus e gentios era caracterizada pelo ódio e hostil discriminação. Lá em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, nós lemos Jesus dizendo, olha, se vocês... Vou até ler aqui rapidamente. Jesus trata esse sentimento nacionalista do judeu aqui no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, verso 43. Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O inimigo aqui é o não judeu. Então, é isso, o judeu, ele cresceu aprendendo sobre isso. Que é amar o teu próximo, o próximo é o judeu. E odiar o inimigo é o não judeu. Então, isso foi que eles cresceram aprendendo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se referindo ao gentil, inimigo, e os que perseguem se referindo ao outro gentil, que eram os opressores políticos, os romanos, que mantinham o povo judeu debaixo do seu jugo. Então, havia entre eles um ódio muito forte e hostil discriminação. Por isso, Paulo enfatizou não o muro da separação física, mas a espiritual inimizade entre judeus e gentios. Uma vez que Cristo, pela salvação, os aproximou, verso 13, derrubando a parede da separação da inimizade, verso 14,
os crentes judeus e gentios não deveriam ser mais desunidos. Tinham que parar com aquela desunião. É claro, Paulo não está falando aqui de crentes e não crentes. Paulo está falando de pessoas crentes. Judeus crentes em Cristo, gentios crentes em Cristo, mas que estavam mantendo tradições da velha vida. E Paulo está dizendo, olha, isso tudo foi anulado por Cristo Jesus, abram mão dessas coisas e cultivem a unidade e o amor entre vocês como salvos pela mesma graça. A mesma graça que salvou o judeu é a mesma graça que tem salvo também o gentio. Sendo assim, nos versos 15 e 16, Paulo descreve como e por que essa inimizade acabou. Pela morte de Cristo, a lei se tornou inoperante. Isso está aí no verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, Cristo Jesus, pela sua morte, ele tornou a lei inoperante. Tá? Inoperante. O homem, aquele esforço de querer cumprir a lei, Cristo está deixando bem claro, olha, esse esforço para você não tem mais o menor sentido, porque Cristo satisfaz o cumprimento da lei. E assim ele torna a lei inoperante na vida dos crentes, porque ele é o fim da lei, diz Paulo em Romanos capítulo 10. Judeus e gentios eram inimigos pela maneira como cada grupo tratava a lei. O judeu era rigoroso cumpridor da lei, ou tentava, pelo menos, né? Nenhum era capaz de cumprir perfeitamente a lei. Mas o judeu, ele tinha apreço pela lei. O judeu, ele se esforçava para viver de acordo com a lei. O gentio simplesmente desprezava e nem sequer conhecia, era ignorante em relação à lei. Mas em Cristo, que é o único e fiel cumpridor da lei, ambos são unidos por um só mediador. O judeu, que não alcançava o cumprimento da lei, bem como o gentio que desprezava a lei, em Cristo, que é o fiel cumpridor, ambos os grupos são beneficiados pela justiça segundo a lei cumprida por Cristo Jesus. Então, nesse sentido, a paz ela é afirmada em Cristo Jesus. Na igreja, os gentios não se tornam judeus, nem os judeus se tornam gentios. Em vez disso, judeus e gentios se tornam crentes em Cristo, formando uma nova entidade que Paulo chama aí, no final do verso 15, de um novo homem fazendo a paz. Um novo homem fazendo a paz. O propósito de Cristo, ao destruir a inimizade, era reconciliar os crentes judeus e gentios consigo mesmo em um só corpo. E aí, uma vez que ele faz essa afirmação de Cristo como aquele que é o agente da paz, ele também fala sobre o que Cristo fez. Ele proclamou, ele anunciou, ele declarou, ele confirmou a paz segundo a sua própria obra, versos 17 e verso 18. O verso 17 começa com a conjunção e, ligando-se ao verso 14. Lá no verso 14, ele é a nossa paz, e aqui no verso 17, este que é a nossa paz, ele também proclama a paz. Cristo não é apenas nossa paz, mas também a mensagem da paz. Anunciar Cristo é anunciar a paz dos homens com Deus. Como que os homens podem desfrutar de paz com Deus? É em Cristo. Então, ele é a mensagem da paz. Como os homens podem viver como igreja em harmonia? É por meio de Cristo, porque Cristo, ele é a paz. É aquele que destrói a inimizade, é aquele que vence o poder do pecado e reconcilia marido e mulher com relações quebradas, pais e filhos com relações quebradas, irmãos da mesma igreja com relações quebradas. Cristo é aquele que dá vitória sobre o pecado e, pelo perdão que ele nos concede, ele nos reconcilia também uns com os outros. Então, a paz que foi pregada pelos apóstolos, ela estava e está baseada na morte de Cristo. A paz foi oferecida tanto aos que estavam longe, se referindo aqui aos gentios, quanto aos que estavam perto, se referindo aos judeus. E como resultado desta mensagem de paz, os crentes, judeus e gentios, são unidos pelo único acesso a Deus Pai. E Paulo declara em um Espírito, significando aqui o Espírito como o meio de acesso por causa da morte de Cristo.
Veja como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, segundo o capítulo 1, estão unidos no propósito redentivo. O acesso a Deus Pai se dá por meio do Espírito, segundo a obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu no passado, mas esta obra realizada suficientemente e eficazmente no passado, ela tem efeitos poderosos no presente por meio do Espírito. É o Espírito quem regenera, é o Espírito quem concede a fé, é o Espírito quem santifica, é o Espírito quem nos assiste nas nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém, é o Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, é o Espírito que nos concede vida e nos faz ter acesso a Deus Pai. Ele diz, ambos fez um, no verso 14, ambos em um só, verso 16, e no verso 18, ambos em um. A paz que é anunciada une a igreja, une os irmãos. Nada poderia ser mais claro do que o fato de que esta nova união substitui a inimizade. E para terminar, Paulo mostra que os resultados de toda essa obra maravilhosa da salvação, que ele do verso 14 até o verso 18 explana, o verso 13. Quais são os resultados? Como resultado da reconciliação promovida por Cristo, os crentes gentios não são mais separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. O que nós vemos aqui, irmãos, como resultado? O primeiro resultado que nós vemos no verso 19, eles recebem nova cidadania. Agora vocês não são mais estranhos às alianças, separados da comunidade de Israel, agora vocês são concidadãos com santos. Então, eles têm agora uma nova cidadania, Nós falamos isso popularmente, entre nós, a igreja, Nós somos cidadãos dos céus. Essa é uma verdade, irmãos. A nossa pátria, eu tive um irmão, um amigo mais chegado do que irmão, que faleceu no ano passado, e na UTI, nos últimos momentos com ele, conversando com ele, orando com ele na UTI, ele falou assim, olha, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. E essa é uma grande verdade, e esse é um dos grandes benefícios que nós recebemos da parte do Senhor. Nosso destino final não é esta vida. A nossa esperança não se limita a esta vida. Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Nós agora temos esperança. Nós estamos caminhando para uma realidade sublime, majestosa, onde não haverá dor, lágrima, nem luto, diz João, na sua descrição do que ele viu dessa Nova Jerusalém. E o Cristo, o tabernáculo de Deus habitando entre os homens, é a comunhão que Jesus promete em Mateus capítulo 26, na última ceia com seus discípulos, que de agora adiante ele não tomaria mais de novo essa ceia, até aquele dia em que hei de tomar novo convosco no reino de meu Pai, disse Jesus. Então, existe uma esperança de uma nova realidade, um outro reino que não é deste mundo. Então, Paulo está dizendo como benefício da obra da salvação, os gentios que outrora eram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, receberam nova cidadania. Também são integrados na família de Deus, verso 19, e sois da família de Deus. Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Evangelho quadrangular, cristã evangélica, somos um só povo, todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne para morrer pelos nossos pecados, que a salvação é pela graça, que as Escrituras são suficientes, que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são três coexistindo como um único só Deus, vivo e verdadeiro, fazem um só povo na terra. Nós cremos em Jesus Cristo, e isso nos une como um só povo. Também, a igreja ela é edificada sobre a revelação de Cristo e consagrada ao Senhor, versos 21 ao verso 22. Verso 21 diz, no qual todo edifício, ou seja, em Cristo, todo edifício bem ajustado, cresce para quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Sabe aquele templo que demonstrava a separação
judeus de um lado, gentios do outro lado, agora todos são feitos santuário dedicado ao Senhor. E olha que coisa mais maravilhosa no final do verso 22, para a habitação de Deus no Espírito. A presença de Deus, ela se manifestava no templo, agora a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo. Todos vocês formam um santuário no qual, por Cristo, Deus se faz presente no Espírito. Antes estavam fora do templo, mas agora são santuário do Senhor. Quero terminar fazendo algumas considerações. Primeiro, nós aprendemos com este texto sobre o ministério da reconciliação de Cristo, que Cristo é aquele que promove paz com os outros. Cristo, por causa da obra de Cristo, nós precisamos urgentemente aprender a valorizar a comunhão com a igreja, a participar dos cultos públicos, a desfrutar da comunhão, e não apenas vir ter um momento de contemplação, mas de integração nas relações, desfrutando desta comunhão que é sentida agora, mas que será desfrutada por toda a eternidade, como um só povo. Deus em Cristo Jesus promove essa integração, essa paz uns com os outros e também a paz com Deus. Se há alguém afastado da comunhão com o Senhor, é pela fé em Jesus Cristo que o homem é reconciliado com Deus. Seus pecados são perdoados, a condenação é removida e o seu destino é eternamente alterado, porque é somente Cristo que é a nossa paz, e somente Ele pode nos dar paz. Também aprendemos neste texto sobre a natureza e o propósito da igreja. A comunhão é resultado da obra de Cristo, a igreja é um organismo vivo e espiritual, muito mais do que uma empresa, uma entidade filantrópica, muito mais do que uma estrutura de sociedade humana. A igreja é um organismo vivo e espiritual. Também ela é constituída pelos verdadeiros crentes e Cristo é o seu fundamento e propósito, e Deus habita com o seu povo no Espírito. Tudo isso que nós aprendemos aqui nesta passagem das Escrituras. Amém? Vamos orar, irmãos?